Deus bendito e eterno, graças te dou por mais uma noite de descanso, pois tu, Senhor, permitiu meu repouso em paz e em segurança. Obrigado por esse novo dia que surge, e tu, Senhor, que me dás a força do louvor, da adoração, da gratidão e da adoração a ti. Me ensina a tua palavra, os teus caminhos. Oh, aleluia, abre meu entendimento, os meus olhos, oh Deus, vem falar comigo, em nome de Jesus. Fala com a multidão que aguarda a tua direção, em nome de Jesus. Ajuda-me a vencer o meu eu, que finge que sabe administrar minha vida, que tenho todas as respostas, mas não é verdade. Não posso, preciso de ti. Abre os céus do meu entendimento espiritual e remove todo engano da minha mente carnal. Me ensina a tua boa, perfeita e agradável vontade, hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. E em Samuel ele é resposta clara de quem ora e crê, sua bênção. Hoje é dia de mais um roteiro bíblico e nós estamos na Epístola de Paulo aos Romanos, que pode ser considerado com vários nomes, mas tratamos como o Evangelho da Justiça de Deus. O cristianismo não seria o mesmo se não houvesse na Bíblia a Epístola de Paulo aos Romanos. Está escrito no versículo 17 do capítulo 1, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, pois o justo viverá da fé. A carta é um tratado teológico fascinante. Através dela, muitas vidas, nações e até os rumos da história do mundo têm sido mudados. A Carta aos Romanos é um escrito que surgiu da pena de um grande missionário, onde ele reúne a sua fé no Deus que livrou o homem da escravidão, do pecado, da lei, da ira, da morte, e mostra-nos como encontrar a paz com Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Essa foi a pregação de Paulo e é sem dúvida um dos maiores escritos de toda a humanidade. Desde que se estabeleceu o Corpus Paulino no primeiro século, Romanos ocupa o primeiro lugar entre as cartas de Paulo, não pela ordem cronológica, mas pela sua importância. Em relação ao judaísmo, é uma dissertação apologética, e quanto ao cristianismo, é a exposição magna da fé evangélica. Entender Romanos é entender o cristianismo. A carta ela se destina às nações gentílicas, pois a igreja de Roma era composta assim de judeus e gentios, como nós podemos depreender lendo os versículos 17 do capítulo 2, versículos 1 do capítulo 4 e 7. Alguns comentaristas sugerem a fundação desta igreja, da igreja de Roma, por missionários anônimos, ou outros por Áquila e Priscila, que moravam em Roma, conforme nos informa a palavra de Deus. Paulo não conhecia pessoalmente a igreja de Roma, a não ser alguns crentes de lá que havia encontrado em suas viagens. A intenção do apóstolo nesta carta era expor nitidamente o que cria e qual era o conteúdo de sua pregação. Paulo tinha também a finalidade de fazer de Roma a base para a sua jornada missionária na Europa. Mas para que não fique só nas minhas palavras, vamos ler aqui alguns textos na Bíblia, Verso 1 até o 7. Diz Paulo, servo de Jesus Cristo, estou lendo aqui na Almeida Revista Atualizada, tá bom? Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler versículos 16 e 17 como um verso-chave desse livro, desse primeiro capítulo aqui, não é isso? 16 e 17, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé.
fé, graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, qualquer cristão que compreender Romanos jamais será a mesma pessoa. Nós nem vamos comentar sobre a importância do impacto que causou na vida do reformador Martim Lutero, de Agostinho, John Wesley e outros, né? Paulo se identifica no versículo 2 como servo de Jesus Cristo, quer dizer, escravo e outra coisa. O nome Paulo, né, em hebraico quer dizer Saul, o mesmo nome do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que significa pedido, e o nome Paulo significa pequeno. Com relação ao povo de Deus, o sentido é de escravo voluntário. Nós, os crentes, somos servos de Jesus Cristo, isto é, escravos voluntários. Reconhecemos Jesus como nosso dono, somos dele e pertencemos a ele. Pertencer a Deus é o que é de mais sublime na vida humana. A palavra apóstolo, ela significa enviado com uma mensagem confidencial. Paulo foi um mensageiro extraordinário, encarregado pelo próprio Deus de levar notícias mais importantes da terra que toda a humanidade precisa ouvir, o Evangelho de Jesus Cristo. O Novo Testamento afirma em Atos capítulo 22, verso 21, que Paulo é embaixador do céu, apóstolo e doutor dos gentios. Então, como é que o apóstolo vê o Senhor Jesus aqui nesse prólogo no livro de Romanos? Versículo 2, ele foi revelado nas Santas Escrituras, diz o apóstolo. A vida de Jesus, meus irmãos, está registrada nos Evangelhos. Tudo o que lhe aconteceu estava previsto na lei de Moisés e nos profetas. Jesus tinha o testemunho da lei e dos profetas, como diz Paulo. É claro que o pensamento paulino sobre o Messias é o mesmo revelado na lei e nos profetas. Ele testemunha isso lá em Atos capítulo 26. E o testemunho que Paulo apresenta no Evangelho da justiça de Deus é acerca do seu Filho, versículo 3 e 4 que nós lemos. Jesus foi o Filho de Deus em fraqueza e humildade, e durante seu ministério terreno e pela ressurreição tornou-se o Filho de Deus em poder, como diz a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Dessa forma, o apóstolo revela a origem humana e divina de Jesus, além de declarar sua ressurreição dentre os mortos, graças a Deus. Que vitória gloriosa do Senhor Jesus! O tema da epístola nós lemos no versos 16, né? Evangelho é poder de Deus. A palavra evangelho quer dizer boas novas, notícias alvissareiras. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem é que Cristo salva o mais vil pecador, diz a palavra de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A expressão não me envergonho, ela é uma figura de linguagem que afirmamos pela negação do contrário, né? Como eu poderia explicar isso aqui? Veja só que os parentes têm um certo ditado, né, que para eles o que é bom é pior. Por exemplo, assim, eu dissesse, Jesus morreu para nos levar para o céu. Aí o paraense vai e responde assim, o pior que é esta figura de linguagem que o paraense gosta de usar, não é isso? É o que está acontecendo aqui também, né? Não me envergonho, para afirmar a negação do contrário. Depois, no versículo 17, nós vimos a revelação da justiça de Deus, que ela não é uma justiça pessoal nem legal, mas a justiça com que Deus justifica os pecadores pela fé. Nós estudamos ontem, concluímos o estudo da justificação, né? Esse plano de Deus para a salvação não é pelas obras, mas pela fé, diz o texto, né? De fé em fé. Quer dizer, aquilo que mudou a vida de Martim Lutero, sola fides, a fé somente. A justificação pela fé, do verso 17, e toda a epístola de Paulo aos Romanos, ela gira em torno da salvação pela fé. O justo viverá da fé. Esta expressão quer dizer que a salvação realmente é pela fé, e Paulo não vai falar só aqui, mas também aos Efésios e ao pastor Tito na sua epístola, no capítulo 3. Meus irmãos, para concluir, eu quero dizer que Paulo demonstra que todos os homens estão perdidos e somente a salvação em Jesus Cristo. Ele começa expondo que tanto os judeus quanto os gentios estão perdidos. Os judeus, porque não viveram como a lei determinava, e os gentios, porque torceram a verdade de Deus e viviam na impiedade.
Estando todos perdidos, a única maneira seria Deus providenciar um meio de salvação, e Ele fez por meio de Jesus Cristo, graças a Deus. A justiça de Deus, meus irmãos, é a revelação fundamental do Evangelho. É o que nós encontramos nas páginas da Bíblia. Através de Romanos, o cristão pode compreender melhor o que Deus fez em seu favor mediante Jesus Cristo. É tão importante o conhecimento dessa epístola que sugiro aos irmãos a sua leitura pelo menos 3 vezes ao ano. Semana que vem nós vamos refletir no primeiro capítulo do livro dos Juízes. Até lá, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.